Prezadas crianças, nascidas e por nascer, prezadas mães, prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, quarta-feira da Semana Santa, a liturgia nos traz o terceiro canto do servo do Senhor no livro do profeta Isaías. Este terceiro canto já foi lido no domingo da Paixão. O Senhor Deus deu-me uma língua adestrada, para que eu possa dizer palavras de conforto à pessoa abatida. O servo aqui aparece como alguém capaz de pregar para consolar. Ele é o consolador dos aflitos. A cada manhã ele me desperta, ele me abre o ouvido para eu prestar atenção como um discípulo. O que este servo vai pregar? Aquilo que ele ouviu. Ele não vai inventar, não vai criar nada. Ele vai transmitir as palavras recebidas de seu Pai. O Senhor abriu meus ouvidos. Novamente, abrir os ouvidos. Daí vem a palavra obediência. Obediência vem de audire, prestar ouvido. O desobediente é aquele que não ouve. O obediente ouve. E porque ouve, põe em prática. O Senhor abriu-me os ouvidos. Eu não lhe resisti, nem voltei atrás. Esta obediência tem seu preço e seu alcance. O alcance dela é o sofrimento. Ofereci as costas para me baterem. Ofereci as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e de cusparadas. Tudo isso é o preço da obediência. É uma obediência irrestrita, que vai até aos maiores sofrimentos e humilhações. No quarto canto do servo, que vai aparecer no capítulo 53, se dirá que esta obediência vai também até a morte. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, tornei o meu rosto duro como uma pedra. Portanto, o servo tem confiança no seu Senhor, que vai socorrê-lo. A meu lado está quem me justifica. O Senhor Deus é o meu auxiliador. Tudo isso, atribuído a Jesus, prevê o seu sofrimento, a sua paixão e a sua entrega ao Pai como servo obediente, em nosso favor. O Salmo 68, um dos salmos messiânicos, fala sobre o sofrimento. O insulto me partiu o coração. Eu esperei que alguém me consolasse e não encontrei. Deram-me fel, o fel é amargo, como se fosse um alimento. Em minha sede ofereceram-me vinagre. São passagens que lembram Jesus crucificado e abandonado pelos seus amigos. O Evangelho hoje de São Mateus traz a traição de Judas. Judas Iscariotes não pecou de uma hora para outra. Dizia Dom Manuel Pestana que a apostasia é feita de apostasiazinhas. O Evangelho fala que Judas era ladrão, roubava o que era depositado na bolsa, porque ele era um tesoureiro, Por isso tinha se preocupado com aquele desperdício de perfume da irmã de Lázaro, Maria. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata e se daria o dinheiro aos pobres? Ele não estava pensando nos pobres, mas em si próprio. Judas aparece também naquele discurso de Jesus sobre o pão da vida, na sinagoga de Cafarnaum, de maneira surpreendente, porque logo depois que Jesus convida os que não creem na Eucaristia a irem embora, e Pedro diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Logo a seguir Jesus diz: não vos chamei 12? Um de vós é um demônio. O que dá a entender que Judas teria alguma dúvida em relação à Eucaristia, ou que a traição de Judas seria precedida por uma falta de fé na Eucaristia. Seja como for, Judas foi agindo com irresponsabilidade em relação à sua própria liberdade. Ele foi se permitindo pequenas faltas
que foram se multiplicando e se tornando grandes. Quando chegou o momento oportuno e ele percebeu que os grandes queriam condenar Jesus à morte e precisavam de alguém dentre os discípulos que fosse o traidor, ele pensou: eu posso ganhar dinheiro com isso? Eu estou disposto a entregá-lo, mas quanto vós me pagareis? Então combinaram 30 moedas de prata. E daquele momento em diante, em que o pecado já está decidido, só falta a ocasião. Judas procurava uma ocasião para entregá-lo, uma oportunidade de agir. Quando começou a ceia pascal, em que os judeus se reuniam para celebrar a Páscoa e para comer o cordeiro, Jesus pôs-se à mesa e, enquanto comiam, disse: em verdade eu vos digo, um de vós me vai trair. Quem iria trair não seria um estranho, seria um daqueles que estava presente. Então todos ficam espantados e tristes e começam a perguntar: serei eu? E Jesus responde: é aquele que põe comigo a mão no prato. Este gesto é muito importante, porque quem põe a mão no prato junto com o outro é aquele que come do mesmo pão. É um companheiro. Daí vem a palavra companheiro, que partilha do mesmo pão. Aquele que comia o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. É alguém que ao mesmo tempo está à mesa, participando de uma refeição, e que depois vai me apunhalar pelas costas. A respeito deste homem, Jesus diz: o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. O que Judas fez está previsto, mas não está determinado. Eu posso prever o que no futuro alguém vai fazer livremente. E ao prever, eu não sou causa daquilo que vai acontecer. Nem eu estou tirando a liberdade da pessoa. Judas agiu livremente quando traiu Jesus. Mas quando traiu, o Pai soube aproveitar da traição para retirar deste pecado gravíssimo um bem que foi a nossa redenção. O Filho do Homem vai, como está escrito a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. E aí vem uma pergunta. Se Judas fosse para o inferno e passasse lá muito tempo, e depois saísse, e depois visse a Deus face a face, valeria a pena ter nascido. Se não vale a pena ter nascido, parece que a pena, o castigo reservado para Judas é algo eterno. E este é um dos argumentos em favor da eternidade do inferno. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? E Jesus respondeu: é como tu dizes. Jesus confirmou a palavra dele. O fato de nós estarmos aqui diante da Eucaristia, reunidos numa refeição que é ao mesmo tempo um sacrifício, não significa que nós sejamos nem que permaneceremos fiéis a Ele. Podemos estar aqui como traidores, como Judas estava na última ceia. E mesmo que não estejamos agora como traidores e que estejamos cheios de entusiasmo como São Pedro, que queria dar a vida por Jesus, pode ser que no futuro venhamos a traí-lo. Por isso a liberdade, ela é ao mesmo tempo um dom de Deus, mas também uma conquista. Temos que vigiar continuamente para não fazer com que o mau uso da nossa liberdade nos torne escravos do pecado e nos leve à condenação eterna. O que aconteceu com Judas, que era tão íntimo de Jesus, que foi chamado por ele, como Jesus chamou os outros 11, e que comia junto com ele na mesma mesa, deve servir de advertência para nós. Que Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima.